Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é bom poder estar aqui com vocês novamente, nós que contribuímos para essa maravilhosa obra de nossas escolas bíblicas dominicais, transmitindo esse conteúdo maravilhoso através da IBD Online. Particularmente eu quero externar a minha gratidão ao nosso pastor presidente, ao nosso bondoso Deus que acima de tudo tem nos proporcionado a alegria e entusiasmo de fazer essa obra, nosso superintendente e a todos que por detrás dos bastidores têm contribuído para fazer dessa missão um conteúdo acessível para todos vocês. Nessa feita estamos aqui já no início desse trimestre, já na quinta lição do nosso trimestre, que tem como tema Êxodo, de volta à Terra Prometida. Como falei, como já ao início de um novo trimestre, um novo ano, a nossa lição tem como tema principal uma viagem pelo Antigo Testamento. Na lição de hoje, nós teremos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, e os versículos do 1 ao 12. A nossa lição ela estará norteada sobre 4 pontos. São eles os pontos principais. Deus levanta um libertador e os seus respectivos subpontos. O segundo ponto principal tem como tema o Êxodo. O terceiro, o deserto e seus demais subpontos. E o último ponto da lição de hoje, Deus completa a sua obra. Um tema bastante importante que a nossa lição é abordada nessa semana. Ela vem falar sobre o Êxodo, um momento muito especial sobre a nação de Israel. E tem na continuidade do tema, de volta para a Terra Prometida. O tema central dessa lição, ela vai falar sobre o retorno de um povo específico, um povo especial de Deus, para uma terra da promessa. Mas não poderíamos trazer um comentário sobre a mesma lição, sem que antes pudéssemos voltar um pouquinho mais lá na história e falar um pouquinho da história que Deus escreveu na vida do seu povo. Embora a lição de hoje ela vai estar centralizada na vida daquele que foi o libertador, o legislador e o escritor do Pentateuco, um homem de Deus escolhido para ser um dos maiores representantes da nação de Israel, um dos maiores instrumentos nas mãos de Deus para que as Escrituras Sagradas um dia pudessem chegar ao nosso coração da forma como ela tem chegado, de forma até saltar das entrelinhas, né? De uma maneira tão vívida, tão cheia de poder e graça. Nós lembramos que desde o momento em que, lá no Éden, quando Deus fez o homem, e o homem ainda respirava aquela atmosfera da graça do Senhor, não conhecia ainda o pecado, e quando o Senhor se fez presente na manifestação da sua graça e dizendo para o homem que ele não deveria desobedecer a sua lei foi não comer da árvore que Deus havia proibido. Lamentavelmente, o homem caiu e perdeu a graça dos dias de ver sobre a sua volta a manifestação do amor de Deus através das coisas que Deus criara para o homem. A palavra do Senhor já diz lá no livro de Gênesis que Deus apresentou a natureza a Adão e a Eva e disse que todas as coisas que os seus olhos pudessem ver, ele poderia tocar, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós começamos a entender que além de Deus ter feito o homem sem pecado, sua imagem e semelhança, Deus também deu um habitat, um meio ambiente, dentro do centro de uma terra maravilhosa que Deus já havia criado, ali criou um jardim, colocou o homem. O homem, ele errou o alvo, ele perdeu a sua meta, ele pecou e consigo perdeu a vida eterna. Nos dias de Abraão, nós vimos cumprir a graça do Senhor, que alcançou novamente a humanidade através da promessa, como diz a lição de hoje, de volta à terra da promessa. Que lá no Éden, quando o homem pecou, transgrediu e perdeu a comunhão de uma presença eterna do Deus eterno, ele perdeu sim, em parte, a presença da intimidade com esse Deus, mas ele não conseguiu afastar de si a presença da graça de Deus sobre sua vida, quando o silêncio lá no Éden foi quebrado e os passos do Senhor logo foi reconhecido aos ouvidos daquele casal que tentava se esconder por detrás dos arbustos, dos olhos do Senhor.
até eles ouvirem por graça aquilo que Deus proclamou em Gênesis 3:15, que um dia do fruto da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, aniquilaria a morte e, com consequência, o pecado, e com consequência traria vida novamente. O homem teria direito não mais viver no pecado, teria direito a colocar os seus pés novamente numa terra muito melhor do que foi nos dias de Adão. Deus prometeu, fez essa promessa, como nós lemos no capítulo 12 de Gênesis, quando ele escolhe um homem chamado Abraão, e ele diz que faria bendito aquele homem e multiplicaria a sua descendência e faria dele uma bênção, e o seu nome seria reconhecido por sobre a terra, e abençoaria todos aqueles que o abençoassem, e amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoassem. E todas as nações da terra seriam benditas através de Abraão. E Deus pediu para que ele se desligasse da sua parentela, da sua zona de conforto, e fosse para uma terra que Deus um dia o mostraria. Deus não estava naqueles momentos ali mostrando a Abraão que era uma terra ainda de manasse, leite e mel, mas era uma terra prometida, desconhecida. Aquele homem, sabemos muito bem, por ele ser conhecido como o pai da fé. Abraão seguiu seu rumo. Notemos que a promessa de Deus começa a se desenhar na vida da nação de Israel, quando a própria descendência de Abraão, Isaac e Jacó, todas as suas esposas, as esposas dos patriarcas, eram estéreis. E Deus tocou a sua mão como Deus da promessa e fez com que o ventre dessas mulheres fosse ventres frutíferos, como árvores cheias de frutos, plantadas junto a ribeiros de águas. A palavra do Senhor nos mostra, quando já nos dias de Jacó, no tempo em que José estava lá no Egito, encontrando graça aos olhos do faraó, a nação de Israel era limitada por apenas uma família de 70 pessoas. Passaram-se alguns anos, existia naqueles dias um faraó que era conhecido pela sua mesma raiz, que era do povo judeu. Eles eram semitas, era um faraó da linhagem Ix, e eles haviam destronado o faraó de sangue egípcio, de sangue real, e tinha colocado ele em cativeiro lá na cidade de Tebas. Segundo alguns historiadores, argumentam como fato de que José e a nação de Israel encontrou uma certa afeição, não pelas questões divinas, mas sim pelo faraó que estava no poder naqueles dias da 18ª dinastia. Era um faraó de sangue semita, como foi o povo judeu. Mas só que passaram-se os anos, aquele faraó de sangue semita, de linhagem semita, de raiz semita, do povo Ixo, perdeu o seu lugar no trono e foi restabelecido, reconquistado naqueles dias da 8ª dinastia egípcia. O faraó de sangue legítimo retoma o seu lugar no trono. E ele tinha como cuidado e zelo nunca mais correr o risco de perder o seu trono. E eles tinham como base até casamentos entre irmãos, e vendo uma grande ameaça do povo de Deus que naqueles dias se multiplicavam, eles decidiram não ser mais favoráveis àquela nação que estava junto deles. Escravizaram o povo de Deus, e durante 400 anos a opressão e o jugo da escravidão fez com que o povo de Deus gemesse dia após dia no sofrimento, mas a graça do Senhor mais uma vez entra no meio do cenário, como nos dias cruciais do dilema do pecado, quando Adão e Eva estavam lá tentando se esquivar de Deus atrás dos arbustos. A voz da nação de Israel, destruída, ainda não era uma nação, mas destruída como aquilo que seria um povo de Deus, porque não tinha liberdade, estava sob o cativeiro, não podia adorar o seu Deus, vivia sob o jugo de uma terra inimiga, sendo obrigado até muitas vezes a adorar outros deuses, mas eis que do alto dos céus Deus inclina os seus ouvidos e escuta o clamor daquela nação. Deus levanta Moisés em meio a circunstâncias tão adversas, e nós conseguimos olhar que sempre a mão de Deus esteve guiando o seu povo na direção do cumprimento da sua promessa. A palavra do Senhor diz que Moisés consegue chegar até o palácio de Faraó através de uma maneira tão especial, quando o decreto do próprio rei muitas vezes quis aniquilar, que o povo de Israel fosse
não conseguisse se multiplicar, porque quanto mais ele tentava com seus planos diabólicos de matar as crianças, obrigando as parteiras a tirarem a vida das crianças no momento da sua conceição, seu nascimento, e também tentando, de certa forma, inibir que o povo de Israel se multiplicasse, mas a mão poderosa de Deus sempre esteve como providência na vida do seu povo. Deus levanta Moisés, ele cresce nos seus primeiros 40 anos dentro do palácio, norteado do melhor conhecimento que aqueles dias ele pôde receber, tentando ele trazer justiça sobre o seu povo, porque ele soube que ele era hebreu, e no dado momento chegou aos ouvidos de Faraó que ele, para defender um hebreu, ele matou um egípcio. Então a cabeça de Moisés estava sob prêmio, estava procurado para poder matá-lo, então tentando se esquivar da fúria, da retaliação de Faraó, a palavra do Senhor nos diz que Moisés, ele saiu para o deserto, tentou se refugiar, tentou correr e livrar a sua vida, chegando nas terras de Midian, encontrando com o seu futuro sogro Jetro, e ali ele conhece a sua esposa e tem os seus filhos, institui a sua família. Ele mal imaginava o que estava para acontecer sobre a sua vida, depois de ter vivido sobre os palácios e o conforto de Faraó, agora cuidando dos rebanhos no meio do deserto. Eis que uma voz distante chega sobre os seus ouvidos, e a manifestação da graça do Senhor, através dos arbustos, fala com ele novamente. Não era ali mais Adão e Eva que estavam escondidos em meio aos arbustos, mas a glória de um Deus que não poderia ser manifestado na sua plenitude porque era um homem pecador. Mesmo assim, Deus levanta Moisés em meio àquelas circunstâncias tão adversas e falou para Moisés que ele seria o libertador e que Deus providenciaria tudo o que fosse necessário, a ajuda e a cooperação do seu irmão. E também Deus, mesmo tendo escolhido aquele homem que se declarou incapacitado com seus problemas de se expressar, mas a palavra do Senhor foi que ele estaria com Moisés em todos os momentos de sua vida. E a forma que o Senhor se apresentaria para a nação de Israel e também para o poder, a alta autoridade egípcia, o faraó, era simplesmente dizendo: eu sou, te enviou. Então essa foi a declaração do Senhor para a nação que estava perdida na escravidão e também para uma nação que tinha escravizado o povo do Senhor. Quando dado momento, depois de tantas maravilhas, Deus tendo feito mostrar a sua graça e a sua glória diante dos olhos dos egípcios, mesmo assim Faraó não quis libertar a nação de Israel para que fosse adorar o seu Deus, para que fosse rumo à terra prometida. Mas no último e o mais difícil, o mais duro dos golpes, Deus lança a 10ª praga para que os primogênitos de todos aqueles que viviam sobre o Egito viessem a morrer, se eles não fizessem o que Deus havia pedido, pegar o animal, pegar o cordeiro, sacrificá-lo, e instituiu naqueles dias a Páscoa do Senhor, colocando sobre os umbrais da porta o sangue do cordeiro, o sangue da esperança, o sangue da promessa, quando naquele amanhecer a glória de Deus se manifestou em forma de liberdade para aquela nação, que agora começa a se desenhar como verdadeiramente uma grande nação. Moisés, à frente, com seu cajado, liderava uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, que agora sai rumo à cidade prometida, rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus. Nós conseguimos ver, através da palavra do Senhor, nos escritos de Gênesis e de Êxodo, que o povo de Israel começa a poder respirar uma nova atmosfera muito melhor do que foi nos dias de Adão. Começa, através do sangue que foi aspergido sobre os umbrais da porta, seguir para a terra prometida. Nós fazemos alusão e memória dos dias em que nós, um dia, aspergimos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, e a salvação entrou sobre as nossas casas, e nós podemos abrir as portas para seguir rumo à terra prometida. Não a terra fixada com seus pilares aqui, nesse mundo físico, mas a Canaã celestial. Nós vemos o desenhar da promessa de Deus se cumprir durante os dias em que Israel passou cativo no deserto,
De fato, eles passaram por um período muito difícil lá no deserto, mas foi exatamente no deserto que eles conseguiram contemplar de uma maneira especial, porque nos dias do Éden, Adão e Eva eles puderam entender e compreender a manifestação da graça desse Deus sobre tudo aquilo que Deus havia feito por eles, pelas coisas que Deus fez por ele. Agora a nação de Israel estava aprendendo a conhecer a Deus sobre todas as coisas que Deus é e não pelas coisas que Deus fez. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés, dizendo: eu sou. E foi lá no deserto que eles aprenderam a saber que Deus disse a eles que eu sou aquela nuvem que pairava durante o calor escaldante da manhã. Eu sou a provisão para trazer o calor no meio das noites gélidas do deserto. Eu sou o pão que alimenta vocês todas as manhãs. Eu sou a esperança que mantém viva o dia da promessa até chegar, ser cumprido. Eu sou as leis que instituíram uma nova característica, um novo caráter, um novo parecer, uma nova maturidade para aquela nação que andava desgarrada, fora do redil do Senhor, e agora tem as leis, ela tem a liberdade, ela tem uma terra que é prometida. Já no finalzinho dessa lição, vem falar que quem realmente gozou e usufruiu e foi beneficiado pelas benesses da promessa de Deus foi exatamente um número bem pequenininho, porque muitos foram os que conseguiram ainda de longe avistar a terra prometida, mas quando os espias chegaram na terra, viram que era uma terra de gigantes, uma terra de homens belicosos, cheio de fúria, cheio de armas, mas esqueceram as maravilhas que Deus havia feito ao longo de sua vida, sobre os seus antepassados, sobre os dias que eles passaram no Egito, da glória de Deus manifestada aos olhos de Faraó. Mas apenas 2, Josué e Calebe, conseguiram enxergar muito além da terra de gigantes, conseguiram ver que o seu Deus era maior do que os gigantes que habitavam naquela terra, e eles conseguiram, assim, por fim, herdar a grande promessa de Deus, de seguir rumo, de pegar as suas malas, de pegar a sua família, estabelecer residência na terra que Deus havia prometido. Coisa maravilhosa, irmãos, é poder fixarmos os nossos olhos no Deus da providência, mesmo sabendo que as adversidades se levantam a cada dia em nossas vidas, que muitas vezes por medo nos faz recuar, mas quando nós trazemos a memória das coisas grandiosas que Deus tem feito por mim e por você, não podemos nos esquecer e nem apagar jamais a grandiosidade que Deus fez em nossa vida, desde um momento tão importante na vida de Israel, quando saiu do cativeiro egípcio e quando Deus pediu que fizesse a Páscoa e celebrasse todo aquele ritual, foi para que o povo não esquecesse de fato que o Deus da promessa, Ele é o Deus que faz a promessa, mas também é o Deus que cumpre as promessas que faz. Eu peço então somente que vocês guardem em vossos corações apenas esse comentário. Acredito que os nossos professores tenham estudado muito bem a lição dessa semana, apenas para trazer algumas notas que aqui foram discorridas através da nossa fala. Esperamos ter contribuído. Quero pedir também, fazer um apelo, que vocês possam compartilhar os nossos vídeos, as aulas que aqui são feitas com amor para vocês, para trazer mais algumas notas, enriquecer mais algum subsídio, para que as vossas aulas sejam cada vez mais ricas de conteúdo. Esse é o nosso pedido e nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.